Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus, amém? Fico muito feliz pelo convite do Lar e Família daqui da Central. E para quem não me conhece, né, eu sou o Jonathan e sou membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Seu Sebastião. Seu Sebastião. Irmãos, eu trouxe alguns slidezinhos apenas com imagens para a gente ter noção do quanto nosso Deus é poderoso. Essa pequena imagem aí é uma foto real do nosso sistema solar. E é incrível a gente parar um minuto para perceber que tudo isso, o Sol, a Lua, o planeta Terra, todos os outros planetas, todas as estrelas, tudo foi criado pela palavra de Deus. Diga amém só se você crê nisso. Glória a Deus. Então é impressionante como Deus é poderoso. Quando a gente para analisar isso, uma simples foto como essa, aí a gente se dá conta do quanto nosso Deus ele tem poder apenas por sua palavra. Imagine se ele movesse a sua mão. Pode passar aí. Foi apenas por sua palavra que Jesus Cristo disse: levanta-te, toma teu leito e anda. Aquele homem que era paralítico, ele acreditou e por isso ele foi curado. Apenas pela palavra de Jesus Cristo, pela sua ordem, aquele homem foi curado. 38 anos prostrado numa cama. Pode passar. Foi também pela palavra que Jesus Cristo disse: Lázaro, sai para fora. E como os irmãos já sabem, né, ela comenta que se Jesus Cristo tivesse dito apenas sai para fora e não tivesse chamado por nome Lázaro, aquele sepulcro, que não era um sepulcro novo, teria sido repleto de mortos vindo dessa sepultura, né? Várias e várias pessoas de todas as gerações, de todos os tempos, desde que aquela rocha ali foi transformada em túmulo. Então, Deus é tão poderoso que Jesus Cristo naquela ocasião precisou dizer: Lázaro, sai para fora. E aí apenas o Lázaro ressuscitou. Pode passar aí. O interessante do ser humano é que, vez ou outra, a gente esquece desses detalhes. A gente esquece o quão a palavra do nosso Deus é poderosa. E eu não sei vocês, meus irmãos, mas eu já me peguei cometendo esse erro de ficar insistindo para que Deus falasse comigo, ou em sonho, ou em visão, ou pessoalmente. Como a gente pode ver aí nessa pequena foto, né? Fala Deus, fala Deus. Então, a nossa insistência pedindo para Deus falar conosco é algo vão, é algo inútil. Sabe por quê? Porque Deus ele já fala conosco através da sua palavra. Amém? Amém? A sua palavra que foi escrita e foi deixada para todos nós, ela está falando conosco todos os dias. E ela é a mesma palavra que teve o poder de dizer: Lázaro, sai para fora, e ressuscitou um homem que já havia morrido há 4 dias. É a mesma palavra que criou o universo. É a mesma palavra que deu vista aos cegos, que fez paralítico andar. Essa mesma palavra, ela se encontra aqui, escrita na Bíblia Sagrada, e está à disposição de todos nós. Agora, a triste realidade do cristão de hoje, sabe qual é? É que estamos lendo pouco a palavra do nosso Deus. Nós estamos buscando pouco o nosso Deus através da sua palavra, através da oração. Quanto tempo você gasta na frente do seu celular?
Quanto tempo você gasta na frente do computador, na frente da televisão? E muitas vezes não é nada que edifique. Quantas vezes você fica na frente da televisão por horas e não é no Novo Tempo? Existe até uma mensagenzinha de celular, né, dizendo assim: que bom seria se nós tratássemos a nossa Bíblia como nós tratamos o nosso celular. Não é verdade? Um dado interessante sobre isso foi o que um pregador disse uma vez em relação aos nossos dias. Ele disse que a internet, a tecnologia, a televisão, nos últimos dias seria a prova irrefutável que o ser humano, nos últimos dias, não orou, não teve comunhão com Deus, não se dedicou a Deus quanto devia. Não foi por falta de tempo, não. Quanto tempo será que você está gastando na frente de um computador? Eu sei que já foi pregado aqui, né, ontem, no domingo, sobre a questão da pornografia na internet e tal. Mas interessante lembrar que a palavra de Deus hoje, ela está disponível para nós, não só nessas folhas de papel que estão aqui, mas ela está disponível também na internet, na televisão, no rádio, em todos os meios de comunicação. Então, era o que eu estava comentando com os irmãos aqui na sala, nós temos o direito de escolher. Nós temos o nosso livre-arbítrio e nós podemos escolher qual uso eu quero fazer quando eu estou na frente do computador, do tempo que eu tiver diante desse computador. Eu posso ver palavra de Deus, eu posso ver algo que edifica, e eu posso escolher ver algo que não edifica, e muitas vezes algo que destrói a minha vida, a vida da minha família. Pode passar. Agora vamos direto ao ponto. Peço aos irmãos que abram em Mateus 14. Capítulo 14, nós vamos ver mais uma vez o quanto a palavra de Jesus Cristo ela é poderosa. E nós vamos ver também nessa passagem que quando o seu foco é Jesus Cristo, quando você está olhando para Jesus Cristo, você é capaz de vencer até as leis da física desse mundo. Mateus capítulo 14, por favor não leiam. Eu sei que os versos estão aí, mas a gente precisa orar, né? Amém? Amém. Querido Deus, a tua palavra se encontra aberta diante de nós, Senhor. Nesse momento que pedimos que envie teu Santo Espírito para estar presente ao lado de cada um que está aqui essa noite. Nos capacita, Senhor, para ler a tua palavra, entendendo completamente o que o Senhor quer que a gente entenda. Nos dá sabedoria, nos dá ânimo, nos dá forças para colocar tudo em prática em nossas vidas. Esse é o nosso desejo. Fica conosco em nome do Senhor Jesus. Amém. Como os irmãos estão vendo aí, o verso 26 começa com um subtítulozinho primeiro, né? O subtítulo está lá no verso 22, Jesus anda por sobre o mar. E no verso 26, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor!
O interessante dessa história é você perceber que Pedro andou sobre as águas. E eu creio que já tenha sido pregado aqui sobre isso, sobre esse episódio, que ele andou sobre as águas quando ele estava olhando para Jesus, quando o foco dele era Jesus Cristo. Mas a partir do momento que ele tirou os olhos de Cristo e começou a olhar para as ondas, para o vento, para a tempestade, ele começou a submergir. Eu tenho uma pergunta para fazer a vocês. Nessa passagem a gente vê falar que eles estavam com medo 3 vezes. A pergunta é, eles estavam com medo de quê? Quem sabe responder? Como vocês conhecem a passagem, eles estavam em alto mar e havia uma tempestade, né? Então o barco ia para lá, ia para cá, em tempo de virar, e água dentro do barco, e onda forte, e muita chuva. Mas a pergunta é, eles estavam com medo de quê? Da onda? Da tempestade? De morrer afogado? De fantasma? A irmã falou corretamente, de morrer. Eles não estavam com medo da tempestade, sabe por quê? Porque nós estamos falando de Pedro, que era pescador experiente. Quantas e quantas vezes ele já esteve em meio a uma tempestade? Eles não estavam com medo porque estava entrando água no barco. Eles não estavam com medo por conta de qualquer coisa que tivesse a ver com o mar e o barco, porque eles já tinham se acostumado com aquilo. Só que sabe qual é a diferença nesse episódio aqui? Você que conhece a história toda, sabe que horas, mais ou menos que horas eles foram para o mar? Quem sabe dizer? Chutou, foi? Pode chutar. Madrugada? Não, era madrugada, mas eles lembram dos versos anteriores que Jesus mandou que eles fossem, depois que Jesus tinha pregado. Aí Jesus compeliu para que eles fossem para o mar, fossem adiante, e Jesus subiu para o monte para orar. E lá ficou orando e orando. Aí quando foi alta madrugada, na 4ª vigília da noite, né? Na última vigília da noite, algo desse jeito. Enfim, eles foram para o mar cerca de 6 horas da noite. 6 horas da noite. Sabe que horas era mais ou menos a última vigília da noite? 4 horas da manhã. Sabe quantas horas aqueles homens que eram pescadores experientes, eles estavam lutando contra a tempestade? Cerca de 10 horas. Tira a água de dentro do barco, entra mais água. Tira a água de dentro do barco, entra mais água. Eles eram acostumados com isso. Só que 10 horas nesse rojão não tem cristão que aguente. Aí você deve estar perguntando, e o que é que isso tem a ver com mais família? Será que na sua família já fazem 10 horas, 10 anos que você vem lutando contra tempestades? Será que na sua família está havendo ventania forte? Será que na sua família entra água querendo afogar, água do desespero, do desânimo, da contenda, da briga? Você bota a água para fora e entra mais água? Será que no seu casamento tem sido assim? Será que com seus filhos tem sido assim? Será que com seus pais tem sido assim? Aqueles homens, eles eram pescadores experientes, mas eles não aguentavam mais. Talvez você seja um cristão experiente que já está na igreja há bastante tempo, que tem conhecimento da palavra de Deus, mas talvez você já não aguente mais. É essa a questão. A pregação de hoje, ela vem chamar a nossa atenção para o desespero que o medo causa. Agora, não é medo de algo que você sabe que pode ser resolvido, não. É medo de algo que você vem lutando já há muito tempo e não consegue resolver. Esse medo que nos leva ao desespero, que não nos deixa raciocinar direito, que nos leva a ver as coisas de modo distorcidos.
Pode passar, professor. Quando eles avistaram Jesus Cristo, eles viram algo distorcido, não foi? O medo deles de se afogar, de morrer, o medo deles por estarem lutando e não conseguirem vencer aquela tempestade, os levou a acreditar em coisas que não existem. Eles não sabiam que fantasmas não existiam. Mesmo assim, a gente lê na palavra dizendo que eles gritaram com medo. Pode passar. Só que, quando Jesus disse, não tem mais, sou eu, aí esses homens perderam completamente o medo, porque passaram a confiar em Jesus Cristo. A passagem que nós lemos, ela relata que Pedro, por um momento, ele andou sobre as águas, como a imagem que nós vemos. Só que, olha o que vem adiante. Pode passar. Reparando na força do vento, no tamanho das ondas, né? Imagina aí uma tempestade e você no meio do mar, no meio dessa tempestade. Quando ele tirou os olhos de Cristo e passou a olhar para as ondas, para a ventania, ele começou a afundar. Tem sido assim na sua vida, meu irmão? Você tem olhado para Cristo ou você tem olhado para as ondas, para a ventania? Vocês lembram que até em profecia, vento significa destruição, né? Você tem olhado para as ventanias dessa vida? Para a crise familiar? Seja por conta de dinheiro, seja por conta de filho rebelde, seja porque no casamento vocês não estão conseguindo se entender. Pode passar. Esse sermão é, como a gente costuma dizer, um sermão enlatado, certo? É um sermão que foi pronto, né? Eu peguei apenas uns slides para chamar mais atenção em relação às imagens. A história que o pastor conta desse sermão é de uma viagem que ele fez, onde quando ele estava no avião, o avião começou a enfrentar uma forte turbulência. E esse avião não começou a cair não, mas o piloto avisou que ia ter uma descida brusca para poder sair daquela corrente de ventanias. E de repente esse avião começa a descer dessa forma aí, ó. Sabe o que foi que o povo fez? Começou a correr tudo para a porta do avião. Detalhe, o avião estava a 11 mil metros de altura. 11 mil metros de altura e o povo correndo para a porta. O que é que esse povo ia fazer? Sabe o que é isso? Medo. Você não consegue raciocinar direito. Você tem medo de ser perdoado. Você tem medo que a pessoa não lhe perdoe, né? Aí você não pede perdão. Você tem medo de dar errado. Você combina uma coisa com a esposa, com o esposo hoje, e tem medo de dar errado. Você tem medo que o seu filho cresça e se desvie dos caminhos do Senhor? Ou se esse filho já está desviado, você tem medo que ele vá cada vez mais longe, a ponto de não conseguir voltar? Do que você tem medo? Qual o medo que está atormentando você, que não faz você se dedicar 100% à obra do Senhor e à sua família? Qual o medo que não está deixando você enxergar como as coisas devem funcionar aqui nessa terra? Será que você tem corrido para a porta de um avião que está a 11 mil metros de altura? Quem pode lhe ajudar? Vou passar. Esse pastor ele também contou a história de um trauma que ele teve quando era criança. Vocês estão vendo aí que esse sapinho está na ponta de um dedo de um ser humano? Isso aí é o famoso sapo perereca, certo? Que tem 2 centímetros, que não tem veneno, que não tem história de leite que deixa cego, que não tem nada disso. Mas tem mulher fazendo careta só porque está olhando. Se aparecesse um sapinho desse aqui, tinha mulher que ia sair correndo, o medo ia tomar conta, não ia conseguir raciocinar, não é verdade? Só que é essa a questão. Ele conta essa história também, onde ele, por trauma... Obrigado.
Por quê? Deu a hora, se aproximou a hora de ir para a igreja e ele foi tomar banho. Quando entrou no banheiro, tinha um sapinho desse lá. Ele fechou a porta do banheiro e fala. Aí a esposa: meu filho, você não vai tomar banho não, está quase na hora da igreja. Ele: vou já. Foi lá, abriu a porta de novo, o sapo estava lá e vou nada. E aí a esposa falou: meu amigo, olha a hora, já são mais de 7 horas da noite e você não vai tomar banho não? Ah, eu vou quando eu quiser. Por conta de um sapinho inofensivo, foi causado um briga ali naquele casal, naquele momento. Depois de uma outra ocasião, onde houve outra briga, por conta de um sapo, foi que ele teve coragem de admitir para a esposa que tinha um trauma e tal, e tal, e tal. Ah, sabe por que ele conta essa história? Para nos mostrar que nós precisamos admitir os nossos medos para os nossos familiares. Você precisa chegar para a sua esposa, para o seu esposo e dizer: olha, eu tenho medo disso, eu tenho medo de não dar certo, eu tenho medo daquilo, eu tenho medo de perder o emprego, eu tenho medo da feira desse mês não dar, acabar e não tem mais dinheiro para fazer outra. Você precisa admitir quais os seus medos para que aí juntos vocês possam resolver. Você jovem, você criança, precisa chegar para os seus pais e admitir quais são os seus medos. Eu estou com medo de tirar nota baixa numa prova, eu estou com medo de ficar reprovada. Tem gente rindo aí dessa história de nota baixa. Não sei, eu sei de uma coisa, que o medo faz a gente parar de pensar. A gente não consegue pensar direito. Dá aquele branco, aquele nulo, bloqueia. E aí a questão é: sabe como nós podemos vencer esse medo? Olhando para Cristo. Pode passar. Você tem olhado para Cristo? Você tem olhado para o seu futuro no céu? Ou você tem olhado apenas para o seu futuro aqui nessa terra? Você tem olhado para a sua carreira como cristão, imaginando que lá na frente você vai receber a vitória, ou você ainda tem medo disso? Você jovem que ainda não casou, mas que já está em busca, né? Está com o joelho no chão, orando, pedindo a Deus o marido certo, a esposa certa, ou está com medo? Será que fulano é uma pessoa boa? Será que ciclano é uma pessoa que vale a pena casar e que esse casamento vai durar? E você que já é casado há 1 ano, 10, 20, 30 anos, que já teve medos de muitas e muitas coisas e ainda tem medo. Com certeza tem medo. Tem medo em relação a filhos, tem medo de não dar certo, tem medo em relação à morte. Será que você tem olhado para os seus medos ou você tem olhado para Cristo? A questão é, para a gente poder concluir, a escolha é sua. Nós temos a escolha de ler a palavra de Deus, de buscar a palavra de Deus, de estar em oração. Nós temos a escolha quando estamos na frente do computador, quando estamos na frente da televisão. Nós temos a escolha quando estamos no trabalho, quando estamos na escola, na faculdade. Nós temos a escolha de fazer o certo ou o errado. Quais escolhas você tem feito? Pedro, naquela ocasião, fica muito claro que quando ele teve o encontro com Cristo e olhou somente para Cristo, ele esqueceu completamente dos seus medos. E o mais interessante dessa história é que a gente vê ali a lei da física sendo vencida.
A gente sabe, todos nós sabemos, que ninguém é capaz de andar sobre as águas. Porque a lei da gravidade você vai ser puxado. Você pode até ficar flutuando, né? Mas você não é capaz de andar sobre as águas. Só que nós já sabemos que Jesus Cristo é Deus. Amém? Ele foi quem criou as leis da física, Ele foi quem criou a própria física, Ele foi quem criou o universo. E nós sabemos que se Ele criou, se Ele sabe como funciona, se é Ele quem sustenta, como a própria palavra diz, Ele sustenta a terra no seu lugar. Então nada mais lógico do que a gente saber com toda certeza que Ele é capaz de fazer o que Ele quiser. O que para nós é impossível, para Deus é bobagem. Quando Pedro manteve o seu olhar fixo em Jesus Cristo, ele conseguiu o impossível. Você tem conseguido o impossível? Ou será que você tem sido limitado? Você pode pensar assim: o meu casamento não tem mais jeito, é impossível, porque fulano não tem capacidade de amar, porque ciclano não tem capacidade de me entender, porque me magoou demais e não tem mais como ter perdão. O que será que na sua vida você tem olhado assim e entendido? É impossível. Saiba que para Deus nada é impossível. Saiba que com Deus não há o que temer. Se você crê nisso, diga amém. Glória a Deus. Então nesse momento a gente vai ouvir um louvor especial que mostra justamente